Oi pessoal, esse vídeo não é só para vegetarianos, é também para quem quer variar o consumo das proteínas e para quem quer reduzir o consumo de carnes, independente de qual seja o motivo. Muitas pessoas nem gostam muito de comer carnes, outras se sentem mal ao consumir. Tem gente que quer reduzir o consumo para se sentir melhor, com mais energia, se sente mais leve. E tem pessoas que fazem isso pelos animais, pela preservação do meio ambiente e pela saúde do nosso planeta, né? Então cada um tem o seu motivo, independente de qual seja. Eu estou aqui para trazer quais são as opções de proteína vegetal que você pode incluir na sua alimentação. Porque a proteína, ela é um macronutriente muito importante para o nosso corpo. Ela ajuda em muitas funções. E além disso, ela pode ajudar na sua saciedade, na formação de massa muscular, no funcionamento do seu metabolismo. Então, ela é muito importante, vem comigo nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre as principais fontes de proteína vegetal, porque o importante é você, ao longo do seu dia, ter uma quantidade de proteína suficiente para o seu corpo. Tem os alimentos que são uma fonte maior, que tem maior quantidade de proteína, e são esses que eu vou falar agora, e depois eu vou falar dos alimentos que podem complementar essa proteína ao longo do seu dia, tá bom? Então, as principais fontes que têm mais proteína vegetal são as leguminosas. Quem são as leguminosas? O feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha e a soja são os principais. Daqui a pouco eu vou falar da soja, que ela é um pouco mais polêmica, né? Mas qualquer um desses pode te ajudar a complementar. Então, é importante que exista esses alimentos pelo menos 2 refeições do seu dia. E vocês podem preparar essas leguminosas de diferentes formas. Pode ser refogado, como purê, como uma pastinha igual um hummus. Pode usar nas sopas, como saladas, fazer em forma de hambúrguer. Diversas formas de você utilizar para não enjoar e para ir variando o consumo dessas proteínas. Outra coisa que é importante eu falar, que essas leguminosas é recomendado que você deixe de molho por pelo menos 12 horas antes de cozinhar e jogue essa água fora. Começa a formar tipo uma espuminha em cima. E é legal que jogue essa água fora antes de cozinhar. Além disso ajudar no cozimento do grão, esse processo de demolho, que a gente chama, ajuda a eliminar os fatores antinutricionais, que são alguns componentes que atrapalham o processo de digestão e de absorção de nutrientes. Então, quando você faz esse demolho, né, antes de cozinhar, isso ajuda também a reduzir a formação de gases e melhora a absorção dos nutrientes. Então, o que é o demolho? É você deixar de molho de pelo menos 12 horas, jogar água antes de cozinhar. Você pode cozinhar essas leguminosas de 20 a 30 minutos, mais ou menos, com uma folha de louro. Esse louro, junto no cozimento, também ajuda na melhora da digestibilidade dessas leguminosas. E uma exceção dessas leguminosas é a lentilha vermelha, que ela tem uma digestibilidade melhor, né? Então, se você ainda sente um desconforto com elas, você pode preferir a vermelha, né? Que ela é melhor, ela nem precisa ficar nesse demolho. Um pouquinho é bom, né? Mas não precisa tanto igual as outras. E ela também, se você quer bater, você pode bater as leguminosas em formas de purê, que talvez a digestibilidade dela seja melhor para você também. Eu vou falar um pouquinho sobre a soja agora, que muita gente conhece a soja, somente a soja, como a única forma de utilizar uma proteína vegetal. E a soja, ela não é essencial, você não precisa consumir a soja para você ter a quantidade necessária de proteína vegetal. É claro que a soja ela tem uma quantidade de proteína um pouco maior do que as outras leguminosas, mas ela não é necessária, é opcional. E por que muitas vezes a gente não utiliza a soja? Pela questão dela ser um alimento transgênico, que ainda é uma coisa um pouco polêmica, não tem tantos estudos sobre isso. E também pelos agrotóxicos, porque como um alimento transgênico, ele consegue sustentar mais produtos pesticidas do que os outros, né? É colocado mais. Então, os alimentos transgênicos, como a soja, podem ter mais agrotóxicos do que os outros, né? Então, isso é uma questão
que é importante a gente falar. Então, se você gosta da soja, você quer consumir, a orientação é que você escolha uma soja orgânica ou não transgênica. Seria uma opção melhor para você consumir, tá? Pode ser tofu, grão, texturizada, seja ela qual for. E se você for usar a PTS, né, que é a proteína de soja, tenta ver nos ingredientes qual que não tem o corante caramelo, tá bom? Então essas são as orientações relacionadas à soja. Eu particularmente não consumo, porque me faz mal, então eu me dou super bem com as outras leguminosas. Então podem ver o que vai funcionar aí para vocês. E além dessas proteínas, vale a pena dizer que existem outros alimentos que têm uma quantidade menor de proteína, né, que não são substitutos da carne. Porém, é importante que você tenha esses alimentos na sua alimentação para complementar o valor proteico, né, para complementar essa proteína e para aumentar um pouco a proteína e os nutrientes das suas refeições. Então, vale a pena você usar as leguminosas em combinação com, por exemplo, os cereais. Quais são os cereais? É o arroz, a quinoa, o milho, a aveia. O que mais que eu posso pôr? Deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. O trigo pode entrar aqui também. Às vezes o trigo sarraceno é um pouco melhor. E o painço. Não sei se vocês já ouviram falar do painço, o painço sem casca. Eu gosto muito dele. Você pode fazer igual arroz e ele é bem rico em proteína também. Então é bem gostosinho. Então é uma opção de cereais para você complementar aí junto da sua refeição, tá bom? Outro grupo que pode te ajudar a complementar a proteína são as sementes e as castanhas, que elas têm uma quantidade menor, mas podem ajudar também nesse equilíbrio. Quais castanhas? Qualquer tipo de castanha. As sementes de abóbora, sementes de girassol, o gergelim pode entrar aí também, a chia linhácea também. E as castanhas no geral. Castanha de caju, amêndoas, pistache, avelã. E o amendoim também pode entrar, a pasta de amendoim também é bem usada. Então são alimentos que complementam. Vale a pena eu falar do cogumelo, né? Que todo mundo acha que o cogumelo é uma fonte maravilhosa de proteína e substitui a carne, não é bem assim. Então o cogumelo não é uma fonte de proteína, ele tem um pouco de proteína sim, que pode complementar as refeições, assim como os cereais e as castanhas, mas ele não é uma fonte principal, tá bom? E as quantidades que você deve consumir vão variar de pessoa para pessoa. O importante é você ter um equilíbrio ao longo do seu dia. E também vale a pena eu dizer que é importante você fazer exames de sangue, né, com frequência, pelo menos uma vez ao ano, para ver a necessidade, se existe a necessidade de uma suplementação de nutrientes. Porque em muitos casos é importante essa suplementação para depois você conseguir o equilíbrio. Reduzir o consumo de carnes fez muito bem para mim, eu me sinto muito melhor, mais leve, mais disposta. Eu não sou vegetariana, mas no meu dia a dia eu praticamente sou. Eu consumo carnes esporadicamente, às vezes mais no final de semana, e quando eu consumo é mais frango e peixe. Mas para mim foi muito bom. Independente do que você queira fazer com essas informações que eu passei aqui, vale a pena você testar, experimentar como que você se sente reduzindo esse consumo. E é isso. Se você precisar de uma ajuda profissional, eu estou aqui, eu atendo online ou presencial. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta para eu saber se você é vegetariano, se você está querendo reduzir o consumo de carnes, se você se sente mal quando você consome. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar desse assunto e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima!